trata-se do seguinte: criar um partido é muito complicado, é muito difícil. A legislação obriga que os criadores dos partidos tenham no mínimo 101 fundadores. Exatamente isto, 101 fundadores. E estes 101 fundadores devem estar presentes, ou seja, distribuídos em pelo menos 9 estados. Então você tem que ter 10 num estado, 5 no outro, 20 no outro, assim por diante. Tem que ser no mínimo 101 pessoas distribuídas em no mínimo 9 estados. Isto para ser os fundadores. Depois, a coleta da assinatura é mais complicada ainda, porque exige que seja feito o seguinte, que tem que haver pelo menos 9 estados também. Então, quer dizer, os assinantes que vão dar apoio para a criação do partido têm que estar presentes em pelo menos 9 estados, exatamente igual ao número de estados mínimos obrigatórios para o número de fundadores. A quantidade de assinaturas tem que obedecer o seguinte critério: tem que ser pelo menos 0,5% da quantidade de votos válidos na última eleição para a Câmara dos Deputados. Então você vai pegar todos os votos direcionados para a Câmara dos Deputados e vai calcular 0,5% daquele valor. Aquele número vai ser então a quantidade de assinaturas necessárias para fundar um partido. E não pode ser assinaturas pegas assim, por exemplo, um pouquinho nesse estado e um montão no outro estado. Não pode isso. Então você tem que pegar a quantidade mínima, por exemplo, quantos eleitores votaram na Câmara para deputado naquele estado. Então você vai ter que pegar pelo menos 10%, o mínimo 10% daquela quantidade de eleitores que votaram que tem que ser assinado ali. Tá? Então, por exemplo, como a quantidade tem que ser 0,5% de todos os votos, né, colhidos para todos os deputados no país, então 0,5% vai dar um número grande de assinantes. Então giria em torno de 500 mil, mais ou menos. E desse valor de 500 mil, por exemplo, no estado X, você tem uma quantidade lá de eleitores que votaram naqueles candidatos daquele estado, ok? Vai acontecer que lá naquele estado a quantidade mínima de gente que apoia o seu partido tem que ser pelo menos 10% daquela quantidade de eleitores. Se a quantidade de apoiadores do seu partido que está sendo criado tiver menos de 10% daquela quantidade de votos que aquele estado deu para a Câmara dos Deputados, se tiver menos de 10%, então a sua proposta de criar o partido não vale. Então regras em cima de regras, é muito complicado. Sem contar que as pessoas não vão apoiar um partido separatista. Ok? Se você dá um nome, por exemplo, Partido Separatista de São Paulo, o Partido Separatista Paulista, não existe isso. Por quê? Porque o TSE não vai aprovar. O TSE vai aprovar aquilo que está de acordo com a legislação. A legislação diz que não é permitido o separatismo, não é permitido a secessão dos estados. Logo, eles não vão aprovar um partido com essa intenção. Isso é muito óbvio. Isso aí é um raciocínio óbvio, natural, deveria ser espontâneo na cabeça dessas pessoas que propõem a criação desse partido separatista em São Paulo. Mas não acontece isso na cabeça dessa gente. Não sei o que acontece com eles. Não sei se estão bebendo, fumando, não sei o que está acontecendo, que eles não percebem o óbvio. E mesmo que você não crie um partido com esse nome, separatismo, separatista e coisas do tipo, mesmo que você só dê um nome paulista, por exemplo, Partido Republicano Paulista, como já houve no passado, mesmo assim não funciona. Por quê? Porque você está dando o nome, está dando a conotação, o sentido de regionalismo, de coisa estadual. Então você acha que o partido lá os políticos ou os cidadãos de outros estados vão se filiar ao Partido Paulista? Eles já têm aversão ao estado de São Paulo, já têm aversão aos paulistas, eles vão apoiar um partido paulista? Quer dizer, um partido paulista que tem que concorrer às eleições, por exemplo, de Pernambuco, por exemplo. Não dá, né? Não tem cabimento. Então, mesmo que não ponha um nome paulista, mesmo que não ponha o nome separatista ou separatismo,
Mesmo assim, é muito complicado, porque vai ter que obedecer todas essas regras. 101 fundadores, presente em 9 estados. Então vai ter que criar uma união de forças com pessoas de todos os estados, ou de vários estados possíveis, né? No mínimo 9, para então criar um partido. Quer dizer, olha só a dificuldade. Tá? Para colher assinatura, pessoas têm que apoiar. Quer dizer, é muito complicado de fazer isso. Só, por exemplo, a consulta que o SPL fez aí para votação, para saber a opinião paulista a respeito da independência, né, se aceita a independência ou não, foram menos de 20 mil pessoas. Entendeu? Os 15 mil, em torno de 15 mil. Quer dizer, como é que você vai obter pessoas voluntárias para fazer um partido? É difícil. O Liber, que é o Partido dos Libertários, não conseguiu as 500 mil ainda. E olha que eles fizeram campanha na internet. O Partido Federalista já existe aí há sei lá quantos anos. Em torno de 30 mais ou menos. E até hoje não conseguiu. Por quê? Porque não obtém apoio da população. Porque o povo não apoia. Entendeu? É difícil isso daí. Então, para você criar um partido do zero, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Então não é viável. Uma puta perda de tempo. Perde-se muito tempo, esforço, entendeu? Para algo que não vai dar resultado. O mais inteligente, o mais viável é o seguinte: é o movimento separatista se unir, tá, em torno da ideia e formar um núcleo dentro do movimento separatista, um núcleo político que irá explicar para os membros separatistas como fazer a ocupação, como fazer a penetração e a ocupação dos partidos existentes. Tá? Não são os partidos que serão criados, não existe isso. Até porque rola no Congresso Nacional a proposta para fazer a cláusula de barreira, que é para impedir a criação de novos partidos, limitar o número de partidos, etc. Então, vai ficar muito complicado. A coisa mais inteligente a se fazer é aproveitar os partidos que já existem e entrar dentro deles. Entrar em grande quantidade para ter peso, para ter voz, para que nas disputas internas do partido, no diretório municipal, onde ocorre as disputas para apresentar os nomes para a legenda, né, do partido, para concorrer ao cargo de prefeito, para concorrer ao cargo de vereador, etc. Se tiver bastante gente nossa dentro desses partidos, teremos chance de criar uma legenda com mais gente nossa dentro. Consequentemente, a possibilidade de eleger gente nossa é maior. E se a gente penetra em vários partidos e não apenas num, a gente vai ter muito mais possibilidade de eleger muito mais gente. Por quê? Porque o povo tem simpatia por essa sigla, por aquela outra e assim por diante. E tem gente que não simpatiza com nada, simpatiza apenas com uma pessoa. Mas independente das simpatias ou antipatias, tanto faz, a vantagem de estar presente em várias siglas é essa. Porque se a pessoa não simpatiza com esse partido, tem alguma birra com aquele partido, ou com algum elemento daquele partido que a pessoa não gosta, ela vai votar no outro. Então, ela votando neste, haverá gente nossa lá. Se a pessoa preferir este outro partido, haverá gente nossa também. Se ela não preferir nem esse nem aquele, ela quer um terceiro, vai ter gente nossa também. E assim por diante. Então veja só como a coisa é flexível, como nós podemos então abranger, entendeu? Um espectro grande, tá? Teoricamente vai ter os partidos de direita, de esquerda e tal, mas independente da sigla, o nosso partido é São Paulo, o nosso partido é Independência, entendeu? Se a gente, por exemplo, se os caras que propõem a criação de um partido, como eu já falei, não dá para fazer, é muito complicado, é muito difícil, é muito dispendioso, leva muito tempo e é perigoso ainda fracassar, porque o TSE pode negar. Como assim, tem muitos partidos aí na fila aí aguardando o TSE e o TSE não toma providência. Portanto, esses caras aí que pensam em criar um partido paulista, em criar um partido separatista, eles não entendem. Porque, por exemplo, vamos imaginar. O povão, então, está na época da eleição e tem lá um partido chamado Partido Separatista. É lógico que não existe, nunca existirá, mas vamos imaginar, só para vocês terem uma ideia da burrice do raciocínio dessa gente. Então você tem lá um partido chamado Paulista, ou Partido Separatista Paulista, ou qualquer outro nome que você imagine aí, não importa.
E aí todos os separatistas vão dentro daquele partido lá. Tá? E todos os outros demais partidos continuam com seus políticos nos seus devidos lugares. O que você acha que vai acontecer? Você acha que o povo vai votar naqueles partidos lá? Do partido separatista? Não vai. Vai continuar votando nos seus candidatos preferidos. Nas suas siglas preferidas. Ainda mais um partido se declarando separatista vai virar alvo fácil. Todos os outros candidatos dos outros partidos vão atacar esse partido, ok? E a população vai ter antipatia por ele. Porque nem todo mundo é separatista. A maioria, inclusive. Então não tem a mínima chance de ganhar. Vai ficar só batendo na trave, batendo na trave, batendo na trave, batendo na trave, tentando, 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 e não vai conseguir. Vai ser o eterno vice. Então a possibilidade de conseguir sucesso por esse meio é ridículo. Tá? É muito imbecil alguém pensar em criar um partido nas condições de hoje. Não dá. Se as leis fossem outras e facilitassem as coisas, até poderia haver essa possibilidade. Mas nessas condições é impossível. Portanto, a coisa mais inteligente a se fazer é penetrar nos partidos existentes. E quando eu falo partidos existentes, não é qualquer um, porque é difícil você ocupar os partidos. Então, por isso tem que ter o núcleo político dentro do movimento separatista para instruir os nossos membros que vão entrar para a política, explicando para eles como fazer, como proceder, tudo direitinho, os passos, as ações dentro do partido, tá? Como construir, costurar as relações, etc., lá do partido, montar um serviço de inteligência, de informações e assim por diante. Muito bem. Isso daí tem que ser criado dentro do grupo separatista para lançar essas pessoas. Então essas pessoas vão procurar dentro dos seus próprios municípios os diretórios dos partidos que existem lá. E lá dentro eles vão então procurar o diretor, né, a pessoa que faz a ficha de filiação, que entrega lá, vocês vão lá, entram, se filiam ao partido e pronto, está lá dentro. Quando houver as reuniões, vão participar das reuniões, seguindo a orientação do nosso movimento, como fazer, e vão entrar lá dentro de bico calado. De bico calado. Esse é o segredo. Não é para chegar falando que você é separatista, que você pretende separar São Paulo, que você tem que convencer todo mundo. Não é isto. Não é isto. Você não vai entrar lá para falar dessas coisas. Primeiro que se você falar isso, você será rejeitado. Eles não vão nem te dar a ficha de inscrição. Se der, caso dê para você, mesmo falando isso, eles vão te deixar de molho lá num canto e você não vai ter voz para nada. Vai ficar jogado para escanteio. Um café com leite, como se diz, né, na linguagem popular, aquela criança que não participa da brincadeira, mas fica lá, né, fazendo número, né, só para sentir o gostinho, mas na verdade não participa. É o tal do café com leite. Mesma coisa, os babacas separatistas que abriu o bico e chega lá falando que é separatista e pretende separar São Paulo. Não vai ganhar espaço. Eles não vão deixar. Por isso tem que entrar de bico calado. Se a gente entrar em vários partidos, em peso, com bastante gente, nos diretórios municipais, porque é no município que a gente se filia, você vai fazer o quê? Nós vamos ter mais gente, mais força, e vamos então, com essa nossa presença, determinar, através do nosso voto dentro do partido, quem será parte da legenda. Colocaremos mais gente dentro desses partidos. Mais gente na legenda, mais possibilidade então de eleger gente nossa. E o foco será a boa administração. Fazer boa administração e crescer, e fazer um nome excelente, tá? Servir de referência. Isso aí vai dar condições para esses candidatos que exerceram esse mandato excelente para galgar o próximo passo, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ou o cargo de governador. E aqueles outros membros que não forem eleitos nas outras eleições podem concorrer depois a vereador e a prefeito e fazer excelentes mandatos. Por quê? Porque o núcleo político do nosso movimento vai servir de apoio para os nossos membros que estiverem nos cargos públicos, porque nós vamos dar o suporte, tá? Vamos dar a orientação, vamos falar sobre a legislação, vai ter membro nosso formado em leis, né, advogados, que vão instruir os nossos membros candidatos que estão lá, que tomaram posse, e eles farão então uma boa administração. Quando tiver dificuldade, pergunta para o núcleo político do nosso movimento, e eles vão instruir, vão mostrar como fazer, que medida tomar, e assim por diante. Beleza?
não ficarão desamparados. Ah, mas eu não tenho experiência, não sei como fazer. Nosso núcleo político vai orientar como fazer. Vai dar, se você não tem proposta de lei, nós vamos elaborar proposta de lei e você pega essa proposta e apresenta como se fosse sua. E assim por diante. Ah, não tem experiência em tal coisa, eu não entendo tal assunto. Então, o nosso núcleo político vai dar assessoria para você. Vai te orientar, vai dizer para você o que você deve fazer, como fazer e assim por diante. Quais medidas que você vai ter que tomar. Então, se você é um prefeito, o que você tem que fazer na cidade para que a cidade tenha bom conceito a seu respeito. Então, o foco será criar nomes fortes, criar modelos, entendeu? De administração excelente. Assim como o Dória está fazendo em São Paulo, então nós devemos ter o mesmo foco. Então, se você vai ser um vereador, tem que ser um vereador excelente. Se você vai ser um prefeito excelente. Se você vai ser um deputado estadual excelente. Se você conseguir o cargo de governador, vai ter que ser um governador excelente. Fazendo isto, a gente cria uma base forte, tá? Independente da sigla. Por quê? Porque o nosso foco é o quê? É a moralização. E com a obtenção dessa meta, a gente constrói então uma base política forte. Então, por exemplo, aqueles que conseguiram entrar, digamos que entrou no PDT, é um exemplo. Então, digamos que a pessoa entrou no PDT e criou um nome forte lá. Então, o PDT está em alta. Tá? Somente um exemplo, tá? Pode ser qualquer sigla, não importa a sigla. Não estou olhando cor de camisa aqui. Tá? Direita, esquerda, não é isso. Nós estamos falando de separação. Então, independente da sigla, onde os nossos membros estão, digamos que no caso agora seria o PDT, tá? Só como exemplo. Neste caso, o nosso governador dá um exemplo de administração, tá? Porque não chegou o momento da separação ainda, porque é uma construção, é pouco a pouco. Estou supondo que ganhou uma eleição, só para servir de exemplo. Então, o nome dele é um nome forte, tá? E todos os nomes que estiverem vinculados a ele também serão fortes. Então ele pode, por exemplo, apoiar um candidato a prefeito, ele pode apoiar candidatos a vereador, ou o inverso, por exemplo, você tem várias cidades nossas no interior que, por exemplo, o prefeito é um bom administrador, né? Ganhou a fama ali no município, é admirado e respeitado pela maioria, então ele tem peso político ali. O que ele fala, o que ele faz, tem peso, as pessoas dão valor, as pessoas respeitam. Então, se ele pede voto, por exemplo, para determinado candidato para governador, no futuro, quando a gente for lançar um candidato a governador, as pessoas da população vendo ele apoiando aquele determinado candidato, tem mais tendência a votar no candidato que ele indicou do que não votar. Embora exista o livre-arbítrio, sabemos disso, nem todo mundo vota por indicação de um político, né? Mas a tendência das pessoas de classe baixa é seguir, né? Inclusive aquelas pessoas indecisas também. Elas não sabem quem votar. E aí, se tem um cara que tem uma fama muito boa, que é um administrador excelente, é uma pessoa de peso, se ele indica, ó, vote nesse fulano aqui, que ele é do meu time, ele pensa como eu, vai fazer uma excelente administração. As pessoas votam. É assim que funciona a política. Tá? Então, se nós estamos distribuídos em vários partidos, então a gente vai ter mais chances, mais tentáculos agindo simultaneamente para ocupar os espaços. Então, ocupa a prefeitura, ocupa a Câmara de Vereadores, né? Muda a sistemática do município, entendeu? E assim vai criando uma base de apoio. Quando lançarmos nossos candidatos, aí esses políticos excelentes que nós formamos nos municípios, eles se lançam candidatos a deputado estadual, a governador, e terão mais chance de ser eleitos. Tá? E gradativamente, a cada 2 anos tem eleições, né? Para vereador e prefeito, depois daqui a 2 anos você tem para presidente, senado, deputados, Câmara de Deputados, Assembleias Legislativas e governador. Então, de 2 em 2 anos nós vamos então colocando mais candidatos. Começa timidamente com um, com outro, vai subindo, aumentando o número. E o núcleo político do movimento vai se fortalecendo, vai colocando mais gente dentro dos partidos. Dentro dos partidos nós vamos observando a conduta de todo mundo lá dentro, mapeando o terreno político, sabendo quem é quem. Está compreendendo? E aí a gente vai galgando os passos lentamente. E aí chegará a um determinado momento que nós teremos
o Palácio do Governo dos Bandeirantes em nossas mãos, a maioria da Assembleia nas nossas mãos, e as principais cidades do estado, ou, né, se não tiver as principais, mas pelo menos várias cidades, né, tudo isso, todo esse peso político vai dar sustentação para eleger um candidato. E aí sim, tendo posse do governo, aí fica muito fácil. Com os recursos do estado e tendo maioria nossa na Assembleia, o governador nosso propõe uma lei, né, um projeto para fazer a segurança pública do estado ser uma segurança forte de primeira qualidade, para instalação, para compra de armas, equipamentos, muita munição e veículos blindados, fortes, robustos, etc. Então o governo lhe pede isso para a Assembleia, como a Assembleia terá a maioria nossa, a Assembleia então vai aprovar, mesmo que a minoria rejeite e vai encher o saco, fazer gritaria deles, que é normal. Eles vão fazer o barulho, o auê todo, mas não vai conseguir porque a maioria é nossa. A gente aprova aquilo lá, acabou. Então o governador então compra com os recursos do Estado, compra o armamento, compra tudo e fortalece o Estado, e assim nós vamos construindo o nosso exército de maneira enrustida. Entendeu? A pretexto de segurança pública. E aí o material bélico chega e nós vamos armando nossos policiais. Claro que ao longo do caminho de ocupação política, os militares vão passar por várias conversações conosco e nós vamos atrair aqueles que simpatizam com nossas ideias. E uma vez o governador nosso eleito, ele vai trocar o comando da polícia militar. Uma vez trocado o comando, colocando o comando com uma pessoa que é simpática às nossas ideias, que concorda com o nosso projeto, ele muda totalmente a sistemática da tropa. A tropa inteira vai passar a obedecê-lo. Porque é assim que funciona. Você troca o comando determina, a tropa obedece, porque é um regime militar ali dentro. Então tem que obedecer o chefe. A hierarquia. Fazendo isso, nós construímos um exército no estado de São Paulo, porque as armas não vão apenas para as forças policiais. Também vamos atrair as forças armadas, os soldados paulistas, né, que servem ao exército dentro do estado de São Paulo, que concordaram com a gente, nós vamos atraí-los, né, em conversações paralelas assim, né, não vamos expô-los, né, para o governo federal, e eles, se eles concordarem, então eles vão nos dar esse apoio. E somando toda essa força policial, esses militares e mais os nossos voluntários que vão desejar também defender o estado de São Paulo quando ele se separar, então todo esse armamento será trazido. Vamos aproveitar isso aí tudo e vamos fazer com que o nosso povo fique bem armado, com todo tipo de armas que vocês possam imaginar. Então vamos criar um exército mesmo, de verdade, com treinamento. Vamos usar esse pessoal para treinar os nossos cidadãos. E aí, junto com tudo isso, os nossos membros do nosso movimento vão que falem idiomas, né? Vão no exterior conversar com gente de fora, atrair gente de fora para a nossa proposta, tá certo? E depois de estar com a situação toda pronta, toda madura, com os contatos internacionais feitos, que vão nos ajudar a ser reconhecido na ONU como Estado autônomo, independente, etc. Quando tiver tudo esquematizado, tudo pronto, tudo certinho, então o governador ou a governadora, né, não sabemos quem será eleito, decreta a independência, a Assembleia, que é a maioria nossa, vai ratificar aquilo lá, vai validar o ato do governador e será proclamada então a independência do Estado de São Paulo. Imediatamente já é implantada uma nova Constituição, que já vai estar previamente pronta, e os nossos deputados que estiverem lá no momento, entendeu? Já aprova imediatamente a nova Constituição, com um novo modelo de Estado, com um novo modelo de político, com um novo modelo econômico, com tudo. Absolutamente, é um país pronto. Por isso que o nosso movimento já vai discutir internamente todas essas questões, porque quando chegar no momento vai ser assim, vai ser rápido, né? De uma hora para outra, né, as pessoas serão surpreendidas com a notícia de que São Paulo já virou um país independente. E aí, no momento que o executivo decretar e o legislativo confirmar, o exército paulista, que está presente em todo o estado, né, entra em ação e se posiciona nos locais estratégicos e fica de prontidão, tanto para conter as revoluções internas, caso haja as turbas, né, o tumulto, né, toda essa bagunça que o pessoal da extrema esquerda gosta de fazer, tanto para conter os distúrbios internos como para nos proteger
de qualquer tentativa brasileira, caso o Brasil envie o exército deles para reanexar o estado de São Paulo a eles. Então nós não iremos permitir essa reanexação e pronto, está finalizada a independência. Se eles entrarem em guerra, então com o armamento que a gente vai comprar, que nós iremos ter um efetivo, um exército muito maior do que o deles. Porque o número de soldados do exército brasileiro é de 300 mil, contando com os efetivos paulistas, evidentemente. Como boa parte, não todos, mas boa parte dos efetivos paulistas vai desertar no momento, na hora H, eles não terão 300 mil exatamente. Talvez uns 290 mil, né, ou 285 mil, coisas assim. Consequentemente, com o nosso efetivo policial de 200 mil soldados, aumentado para 400 mil, mais os soldados voluntários que serão treinados para isso, né? Não será como em 1932, que eram pessoas sem preparo nenhum. Então nós teremos um exército grandioso, de pelo menos por baixo, chutando por baixo assim, tá? No mínimo 600 mil, no mínimo. Tá? Com blindados, com aqueles lançadores de granada, aquela carga oca que fura blindagem, que derruba helicóptero blindado, que destrói tanques, né? Fuzil de primeira qualidade, munição de primeira qualidade, vários veículos blindados, né? Então nós vamos ter condições de destruir qualquer invasor. Então se o Brasil atacar pelo sul, ou por Minas Gerais, ou pelo Mato Grosso, ou pelo Rio de Janeiro, serão rechaçados. Entende? Porque o nosso exército será em grande quantidade, superior ao efetivo brasileiro e com armamento capaz de derrubar os veículos deles. Eles não terão a mínima chance de vencer essa guerra. Mesmo que tenha navio, mesmo que tenha avião a jato, mesmo que tenha tudo isso, com os armamentos que iremos adquirir, será possível derrubar essas aeronaves, destruir esses tanques, esses caminhões deles, porque nada resiste a essas cargas explosivas que eu estou me referindo. Então eles não têm a mínima chance, até porque o material que eles usam, os veículos deles, são veículos ultrapassados, são refúgio do primeiro mundo, que vendeu para o Brasil. Então eles têm armamento, tem alguns veículos top, atualizados, mas isso aí fica concentrado mais em Brasília, em alguns pontos do Brasil. Né? O grosso do exército brasileiro é coisa velha, tanto que todos reconhecem que o exército está sucateado, que não tem verba, etc. Então, ou seja, São Paulo tem totais condições de se separar se nós adotarmos esse modelo. Vamos então fazer a penetração política, construir a base nos municípios, criar candidatos com nome, né, mostrar boa administração, gerar um bom nome e se candidatar depois a cargos mais elevados, ocupando o Estado. Ocupando o Estado a gente compra armamento a pretexto de segurança pública, mas com a intenção de fazer um exército. Uma vez que o exército está pronto, treinado, e uma vez que os nossos contatos internacionais estão feitos, estão já certos, garantidos, principalmente fazendo acordo com grandes empresários que têm força política, oferecendo para eles locais para eles fazerem empresa aqui e não cobrar imposto deles por 30 anos, eles não vão abrir mão dessa mamata e vão querer ganhar dinheiro. Então eles vão fazer de tudo para apoiar a independência paulista. Isso tudo é importantíssimo. Não só isso, mas contato com políticos e assim por diante. Tudo isso é importante para construir toda essa força e aí quando a coisa estiver madura, estiver pronta, estiver bem encaminhada, nós sentimos que está tudo ok, está tudo de acordo com o planejamento, com nossos cálculos econômicos feitos, entendeu? Com todos os nossos recursos calculados. Quando nós tivermos certeza que é a hora de fazer a separação, o governador decreta, a Assembleia ratifica, o exército nosso, que já foi preparado, entra em ação e defende São Paulo. Pronto. Isso está separado. Concluiu a separação. Feito. Depois daí, segue a nossa vida como país independente. Show de bola. Então esse é o planejamento. É muito mais rápido, muito mais viável do que tentar o plebiscito, como já foi desmascarado aqui no outro áudio, que explica que é impossível fazer a separação por aquele meio. Não tem como. É extremamente difícil. Porque não dá para fazer o convencimento de todos e tem muita gente de fora que não aceita a independência do Estado de São Paulo. E a legislação também não permite fazer isso. Portanto,
esqueçam o plebiscito. A única forma possível é entrando na política, ocupando os espaços, usar o recurso do Estado para criar o exército, e uma vez tendo o nosso exército próprio, de maneira enrustida, como eu sempre falo, tem que ser feito de maneira enrustida, sem levantar suspeitas do governo federal. E quando tiver com tudo isso pronto, então a gente separa do Brasil. E está feito. Uma vez separado, separado para sempre, não aceitaremos mais retorno. E acabou. Muito simples, né? Na teoria. Agora, na prática, vai exigir muito esforço, muito trabalho, muito estudo, muita dedicação, muito comprometimento, tá? E isso aí só será possível fazendo reuniões presenciais. Então, nós precisamos buscar pessoas que desejam a independência em primeiro lugar. E depois que trazemos essas pessoas para o nosso grupo, nós vamos ter que instruí-las, mostrar para elas como fazer, tirar o medo delas, né? Porque são pessoas cheias de medo. Se fizer isso, se fizer aquilo, isso vai dar errado, não sei o quê. Então tem que fazer um trabalho psicológico também nessas pessoas. Tirar o medo delas, mostrar que não tem nada errado, não tem nada demais nisso aí. É um desejo legítimo, autodeterminação, e nós temos esse direito, garantido pela Carta dos Direitos Humanos da ONU, que diz que os povos têm direito à autodeterminação. Nós queremos isso e vamos lutar por isso. Tá? É nosso direito à autodeterminação. Não podemos mais ser explorado pelo Brasil desse jeito, sustentando essa porcaria desse país, pagando 40,8% de tudo o que é arrecadado, e ainda por cima de todo esse dinheiro, eles retêm 92% do que a gente arrecada e nos repassa apenas 8%. E quando a gente precisa de mais dinheiro, porque há necessidade disto, em vez de eles repassarem o nosso dinheiro naturalmente, eles cobram juros sobre esse repasse extra. Ou seja, esse repasse extra eles taxam, eles rotulam como empréstimo. Veja que absurdo. E aí, como a necessidade é maior, né, do que a capacidade de pagar esses juros, porque é um absurdo, né, o que eles cobram, aí essa dívida vai acumulando e vai juros sobre juros. Aí eles falam que São Paulo é o estado que mais deve ao governo federal, que é um erro, porque é o estado que mais arrecada. Se você pega o que o estado de São Paulo arrecadou, você abate o que deve, o governo fica no saldo positivo. Quer dizer, então essa coisa aí de afirmar que São Paulo deve é um instrumento político de forçar a barra para colocar São Paulo de joelhos, para obedecer. Quer dizer, se você pede mais dinheiro, não, você está devendo, você tem que pagar o que você deve. Entende? Então isso é uma sacanagem, uma putaria, e nós temos que acabar com isso. Então, vamos separar São Paulo, sim. E o meio de separar São Paulo é pela via política. Pela via política. É isso que nós temos que fazer. Então, obrigado porque você ouviu esse áudio aqui, por ter ouvido, e desejo que você, se entendeu tudo o que foi explicado aqui, venha para o nosso movimento. E pare de apoiar movimentos safados, sacanas que tem por aí, que não pensam no bem-estar dos paulistas. Eles defendem os interesses dos brasileiros. Eles não defendem os interesses paulistas. Ok? Então, está encerrado por hoje. Muito obrigado e tudo de bom.